Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Eita, olha só essa questão que apareceu na sua tela, uma questão do Enem de 2016, uma questão bem bacana e bem trabalhosa. Essa questão que na verdade foi um aluninho querido do meu coração de Curitiba, no Paraná, que me pediu, o senhor Murilo. Murilo, lembra dessa questão aí? E na verdade, eu vou resolver essa questão aqui de duas maneiras diferentes. Uma usando a tal da física a nosso favor, olha só, né, associada à geometria plana, e outra usando geometria analítica. Para você, Murilo, que está vendo o vídeo, depois eu quero saber de você qual que é o jeito que você achou mais fácil. E para você que não é o Murilo, mas também está vendo esse vídeo, me diga no final qual o jeito que você achou mais fácil. Já vou dar um spoiler. Eu prefiro usar o primeiro método, usando lá a tal da física associada à geometria plana. E aí eu quero saber de você se você concorda comigo ou não. Bora lá então resolver a questão? Bora lá resolver essa questão do Enem. Olha só o que diz a questão. Em sua vez de jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca de forma a acertar a bola 9 e fazê-la cair em uma das caçapas de uma mesa de bilhar. Como a bola 8 encontra-se entre a bola branca e a bola 9, esse jogador adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção a uma das laterais da mesa, de forma que ao rebater ela saia em uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 90 graus com a trajetória da tacada, conforme ilustrado na figura. Com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar a bola 9. Considere um sistema cartesiano de eixos sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato da bola com a mesa define sua posição nesse sistema. As coordenadas do ponto que representa a bola são 3 e 3. O centro da caçapa de destino tem coordenadas 6 e 0 e a abscissa da bola branca é 0, 5, como representados na figura. Se a estratégia deu certo, a ordenada da posição original da bola branca era... Quero que você enxergue aqui, então, antes de a gente começar a resolver a questão. Nós temos aqui os famosos eixo X, eixo das abscissas, e eixo Y, eixo das ordenadas. Veja que aqui neste ponto de interseção, que seria uma das caçapas, nós teríamos a origem do nosso sistema cartesiano ortogonal, cujas coordenadas são 0 e 0. E nós temos algumas informações aqui no texto, né, que são extremamente pertinentes para a gente. Por exemplo, ele fala aqui das coordenadas da bola 9, ó, 3 e 3. Então veja que a bola 9 aqui, ó, nós temos coordenadas x igual a 3, y igual a 3 também. E ele nos dá mais algumas informações. Ó. Ele fala que o centro da caçapa de destino tem coordenadas 6 e 0, x é igual a 6, y igual a 0, né, aqui na caçapa de destino. E ele menciona também para a gente que a abscissa da bola branca é 0,5. Então a bola branca está aqui, ó, veja a abscissa 0,5. E ele quer saber da gente justamente qual seria o seu valor ou sua coordenada aqui no eixo Y. É isso que ele quer saber da gente, ok? E aí perceba que tudo isso foi ilustrado justamente para mostrar para você que não era possível tacar a bola branca direto na bola 9. Claro, né? A não ser que tivesse um talento absoluto como eu, porque nós temos aqui uma bola 8 de intrometida, né? Ou seja, a bola branca foi lançada à parte lateral desta mesa até chegar à bola 9, formando este ângulo aqui de 90 graus, ok? Eu vou começar a brincadeira justamente, né, usando a ideia que vocês estudam ou você estuda em física, que é aquela intenção lá de ângulo de incidência, aquela situação lá de ângulo de incidência e ângulo de reflexão, né, que vocês estudam em ótica. Ou seja, nesta brincadeirinha eu saberia que este ângulo aqui, por exemplo, ó, seria um ângulo de 45 graus, assim como este ângulo aqui também é de 45 graus. Ah, Tatarinha, se eu não lembrasse disso, você vai ter que usar a geometria analítica, que é a segunda maneira que eu vou resolver. E é justamente é isso que eu quero que você compare. Beleza? Então vamos usar primeiro essa ideia aqui da física a nosso favor. Bora lá então? Então veja, se este ângulo, por exemplo, aqui é de 45 graus, ó,
Este ângulo aqui também mede 45 graus. Como é que você sabe disso, Tatarim? Pela ideia que a gente trabalha lá no estudo de ângulos, lá no início de tudo, com o teorema de Tales, por exemplo. Ó, eu tenho aqui ó, duas retas paralelas cortadas, interceptadas por uma transversal. Então, esses dois ângulos de 45 graus aí que eu marquei para você são dois ângulos alternos internos. Nesta mesma brincadeira, eu posso pensar nas retas paralelas. Deixa eu até prolongar um pouquinho aqui, ó. Retas paralelas. Ah, Tatarinha, eu quero marcar texto. Amarelo, amarelo. Ó, as retas paralelas, se eu prolongasse um pouquinho mais isso aqui, ó, só para você enxergar, por exemplo, também por meio de uma outra transversal agora, este cara aqui, ó, também dois ângulos alternos internos e trazendo lá a conclusão anterior que este ângulo aqui mede 45 graus, este ângulo aqui também mede 45 graus. Perceba então ó, que nós temos aqui ó, na nossa brincadeira, e aí para a gente tentar enxergar isso de alguma forma, um triângulo retângulo isósceles, já que esse cara aqui mede 45 graus, ó, e este cara aqui também mede 45 graus. Então você poderia pensar, deixa eu até destacar aqui para você no triângulo retângulo isósceles, este triângulo aqui, ó, este aqui seria um cateto, este aqui outro cateto, dois catetos com a mesma medida, este aqui a hipotenusa. E se eu tenho um triângulo retângulo isósceles em relação a esta base aqui, deixa eu até pôr o nome aqui, ó, ABC, essa base BC, e esse segmento aqui que eu vou chamar de AH, AH é a altura deste triângulo isósceles. Nós temos propriedades, por exemplo, que a altura de um triângulo isósceles relativa à base BC, é claro, também é bissetriz e também é mediana. Ou seja, este ponto aqui ó, é mediana do segmento BC. E se você perceber, até vou pôr aqui um M de mediana, se você perceber a distância de M até C, essa distância aqui de 2 até 3, ó, quer dizer que este segmento aqui mede 1. Ó. Consequentemente, este segmento aqui também mede 1. Então, se você pensar que a abscissa desse ponto M é igual a 2, a abscissa aqui ó, desse ponto B tem que ser necessariamente igual a 1 também. E aí nós vamos usar isso a nosso favor. Beleza? É isso que eu quero que você enxergue. Então, deixa eu só limpar um pouquinho aqui ó, a minha bagunça organizada. Por favor, me respeite. Você me respeite. Vamos anotar essa informação aqui. Então, vamos lá. Este ponto B, que eu tinha chamado de ponto B do triângulo ABC, tem abscissa igual a 1, porque a distância deste ponto B até o ponto M é de uma unidade. Como nós estamos falando de um triângulo retângulo isósceles, e aí se a gente sabe que este ângulo aqui, por exemplo, mede 45 graus, deixa eu fazer com uma outra cor aqui, este ângulo ali mede 45 graus. Como este segmento AM é altura, nós temos aqui um ângulo medindo 90 graus. Consequentemente, este outro pedacinho aqui, ó, este outro ângulo, também tem que medir 45 graus, que a gente sabia também pela ideia de ser bissetriz que eu mencionei para você anteriormente. Logo, esse segmento AB é a hipotenusa deste triângulo retângulo ABM, e como ele é um triângulo retângulo isósceles, porque nós temos dois ângulos medindo 90 graus, consequentemente AM também mede 1. Tudo bem, vamos deixar anotada essa informação. O que eu quero que você enxergue? Um outro triângulo retângulo, que nós vamos trabalhar com uma semelhança de triângulos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deste ponto aqui, ó, que eu vou chamar agora de ponto D, eu vou escrever aqui na bolinha ponto D para ficar mais fácil para você.
nós vamos enxergar um triângulo retângulo isósceles semelhante ao triângulo ABM, que eu já vou mostrar para você por que isso acontece. Então, deixa eu só projetar aqui, ó, um cateto, outro cateto. Então, como eu estou projetando aqui, ó, este cateto, ele é paralelo ao eixo Y, né? Porque eu estou prolongando aqui, ó, essa linha tracejada aqui, ó, que forma um ângulo 90 graus. Eu tenho, deixa eu só fechar aqui o triângulo para a gente enxergar o triângulo retângulo. Beleza, vamos chamar aqui de ponto E. Eu tenho o triângulo BDE, que é o ponto D que eu tinha marcado para você. Ficou meio estranho aqui, né? Eu quis fazer ali, mas não deu. Vou pôr aqui o ponto D. E como eu tenho ângulos opostos pelo vértice aqui, ó, este ângulo aqui também mede 45 graus. Então veja que um triângulo BED também é um triângulo isósceles, porque se este ângulo aqui mede 45 graus, nós já temos um ângulo de 90 graus, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, consequentemente este ângulo aqui também mede 45 graus. Opa, se eu tenho um triângulo isósceles e BD é a hipotenusa, consequentemente BE tem a mesma medida que BD. Se BE tem a mesma medida que BD, eu matei a questão. Como assim, Tatarim? Vou mostrar para você. Lembrando que eu tinha falado para você, mas vamos escrever, que eu sei esse ponto aqui, ó, lá no eixo X, a coordenada dele. Porque como este segmento aqui mede 1, e nós temos que a abscissa de M é 2, 2 menos 1, quer dizer que este cara aqui mede 1, ó. Consequentemente, eu sei a medida, não é isso que eu quero, a medida deste segmento aqui, que é a distância de 0,5 até 1, ó, no eixo X é de 0,5 unidades, aqui também mede 0,5. E como nós temos um triângulo isósceles, aqui também esse cateto vai medir 0,5. E aí eu matei a questão. Como assim, Tatarinho? Não enxerguei ainda. Vou mostrar para você. Calme-se, 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 que nós seremos felizes para sempre. Vamos colocar aqui, ó, BE mede 0,5, como no triângulo BDE ele também é isósceles, nós temos que BE, este segmento, tem a mesma medida que DE, ou seja, ambos medem 1, seja o que for esse 1 aí. Ou seja, aqui também mede 0,5. E se esse cara aqui mede 5, quer dizer que a distância de 3, ponto de ordenada aqui deste ponto E, até o ponto de ordenada aqui, ó, D, vai ser 3 menos 0,5, ou seja, 2,5. Logo, nós matamos a questão alternativa correta, letra E. Então, essa é a ideia que eu queria trazer para você e trabalhando com geometria plana, né? Lembra que nosso ponto de partida lá foi a ideia do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão ali. E aí nós enxergamos triângulo ABC isósceles, AM, altura, mediana, mediatriz, que foi de onde eu tirei todas essas informações aí para trabalhar com a semelhança dos triângulos, vamos escrever aqui, extremamente importante, do triângulo AMB, né, semelhante ao triângulo DB, por exemplo. DEB. Beleza? Bacana você, se você precisar pausar e voltar um pouquinho o vídeo aí para enxergar todas essas brincadeiras sérias aí que nós falamos e para você comparar com a segunda resolução que eu vou fazer, o outro método de resolução que é usando a tal da geometria analítica. Então, se por acaso você não lembrasse desse conceito aí da física, e se você achou complicado trabalhar com a geometria plana, com as propriedades do triângulo isósceles, tá? Por mais que eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, a geometria analítica aqui te ajudaria a resolver essa questão. Bora lá? Pensando em geometria analítica, o que eu quero que você enxergue? Eu tenho aqui uma reta, lógico, né? Uma parte da reta, de uma reta representada aqui para você num sistema cartesiano ortogonal. E eu consigo determinar a equação dessa reta porque eu tenho aqui, ó, as coordenadas deste ponto aqui, que eu já vou escrever um pouquinho melhor para você, e deste ponto aqui. E se eu tenho coordenadas de 2 pontos, eu consigo determinar a equação dessa reta.
E aí, o que eu vou fazer? Com a equação dessa reta, eu vou determinar a equação desta outra reta aqui, ó, que eu estou representando parte dela aqui para você, ó, que é perpendicular à primeira. Então, eu consigo trabalhar obtendo o ângulo desta equação aí da reta verde e eu sei, e aí eu vou trabalhar, por exemplo, com este ponto aqui, ó, de abscissa igual a 2 nesta reta verde, porque eu vou obter a ordenada em y aqui, ó. Como? Porque se eu sei o valor de x que pertence também a essa reta amarela, eu encontro o seu y correspondente, e aí eu tenho as coordenadas deste ponto aqui, em que x é igual a 2 eu vou descobrir y, na equação da reta verde, junto com o coeficiente angular que eu já vou mostrar e relembrar com você. E a partir daí, eu consigo, por meio de substituição, já que eu vou ter a equação dessa reta verde, atribuindo um valor x igual a 0,5, encontrar seu correspondente em y. Então, é isso que nós vamos trabalhar com a geometria analítica. Então, vamos lá. Vamos conversar aqui sério. Então, primeiro aqui, ó, esta reta inicial que eu falei para você, ó, que eu vou destacar aqui novamente para você, eu vou chamar isso aqui de reta R. Então, esta reta R aqui, ó, eu tenho coordenadas de 2 pontos. Vamos escrever tudo isso aqui para a gente conversar e sermos felizes para sempre. Tá? Então, vou chamar aqui para você, vou indicar aqui para você, ó, prolongar um pouquinho. Ó. Isso aqui vai ser a minha reta R. E aí eu vou trabalhar com as coordenadas desses 2 pontos aqui. Eu vou chamar de ponto A, coordenadas 3 e 3. E aqui ponto B, coordenadas x igual a 6, y igual a 0. Tem várias maneiras, né, de obter essa equação da reta. Sistema de equações, coeficiente angular, depois, consequentemente, coeficiente linear. Ou o que eu prefiro trabalhar com o determinante, já que eu tenho coordenadas de 2 pontos. Na verdade, é um macetinho que a gente utiliza ali, né, que alguns materiais, alguns professores chamam de determinico, mas na verdade é uma maneira rápida de calcular. E o que eu vou fazer? Como nós estamos falando de uma reta, esses pontos estão alinhados, eu posso calcular o determinante e impor que o resultado vai ser igual a zero. Tá? Então, eu vou calcular o determinante e vou impor que o resultado seja igual a zero. Então, qual que é a dica que eu te dou? Vou colocar aqui, por exemplo, as coordenadas do ponto B. Eu vou começar pelo ponto B, eu posso começar por qualquer ponto, porque tem um zero aí, né? Um zero é uma maravilha, né? Quando a gente vai fazer cálculos. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para a direita, que vai me faltar espaço. Então, vamos lá. As coordenadas do ponto B. Depois eu vou colocar, então, que são 6 e 0. As coordenadas do ponto A, 3 e 3. E aí eu coloco uma coluna com x e y, já que tem que aparecer x e y na equação. E repete as coordenadas do primeiro ponto, que no meu caso aqui é o 6 e 0. E aqui eu uso a ideia lá do determinante a nosso favor. O que nós vamos fazer? Como é que eu calculo o determinante? Eu sempre faço lá o produto entre os elementos da diagonal principal e somo os resultados. O produto entre os elementos da diagonal secundária, somo os resultados, depois faço a diagonal principal menos a secundária. Se você aprendeu já a subtrair antes, faça sem problema nenhum. Então vamos lá. Primeiro, o que eu quero que você enxergue aqui? Diagonal principal, aqui, ó, 6 vezes 3. Nós vamos ter 18. Suas paralelas, né? 3 vezes y, nós temos aqui então 3y, e x vezes 0, ó, que vai dar 0. Nem vou colocar aqui porque não vai precisar. Tá? Aí eu faço a mesma coisa agora na secundária e suas paralelas. Então aqui nós vamos ter, ó, um 3 vezes 0, que eu também nem vou colocar, né? Só para não atrapalhar, para não poluir, beleza? Mas aqui eu vou ter um 3 vezes x, 3x, e aqui eu vou ter um 6 vezes y, que vai ficar um 6y. Beleza. Então eu tenho as duas expressões aí que representam a diagonal principal e a diagonal secundária. Então deixa eu até escrever aqui para você, ó. Diagonal principal e o que seria a nossa diagonal secundária.
E aí, brincando lá com o determinante, uma brincadeira séria, né? Determinante, então, vai ser obtido fazendo o quê? Essa expressão aí que nós temos da diagonal principal, então, vou colocar entre parênteses aqui, ó, para te ajudar a não cometer erros aí da matemática básica, para não dar bobeira, menos a expressão obtida aí, ó, para a diagonal secundária. Vamos escrever isso. Menos é tudo, né? Então, se você tem mais aí habilidade com a matemática, faz direto, claro, né? Mas é menos tudo aqui, ó. Vamos eliminar o tal do parênteses. Cuidado para não dar bobeira aí, né? Na hora de eliminar o tal do parênteses. Lembra que o determinante é igual a zero. Então, nós vamos ter aqui, ó, 18 mais 3y. Esse menos aqui vai fazer com que troque o sinal de tudo que vem depois. Ó. Trocou o sinal do 3x e trocou o sinal do y. Então, veja que eu vou ter aqui, ó, eu vou ter que usar lá o tal do y. Deixa eu fazer aqui passo a passo primeiro. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, menos 3x mais 3y menos 6y menos 3y mais 18. Então, nós vejamos que antes de isolar o tal do y, nós temos uma equaçãozinha que todos os coeficientes aqui são múltiplos de 3. Eu vou simplificar dividindo tudo isso aqui por 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 é igual a menos x dividido por 3. Dividir por 3 o y vai ficar menos y dividido por 3. Isso aqui vai ficar 6. Isola o tal do y, você já vai entender o porquê. Y é igual a menos x mais 6. Essa aqui é a equação da nossa reta que eu chamei de R. Beleza? Se eu tenho uma equação da reta R, y igual a menos x mais 6, eu sei que o meu coeficiente angular da reta R, deixa eu até deixar ela aqui, ó, meu coeficiente angular da reta R vai ser o menos 1. Então, eu tenho um coeficiente angular aqui, ó, da reta R, que vai ser o menos 1, que é o que está multiplicando x, né? Que é o menos 1 ali que está multiplicando o x. Por que eu estou falando isso para você? Porque se eu tenho o coeficiente angular da reta R, eu consigo descobrir o coeficiente angular da reta que eu vou chamar de S. Lembrando que o coeficiente, a reta S vai ser essa reta que eu estou destacando um pedaço dela aqui. Ó. E ela é uma reta perpendicular à reta R. E quando nós temos duas retas perpendiculares na geometria analítica, os coeficientes angulares são opostos e inversos entre si. Opa, Tatarim, como assim opostos e inversos entre si? Opostos, ó. Opostos troca o sinal do menos 1 fica mais 1. O inverso do 1 continua sendo 1. Então, aqui ó, eu consigo deduzir que o coeficiente angular dessa reta, que nós vamos chamar de S, é igual a 1. Esta reta aqui, eu vou deixar de amarelo mesmo, vou chamar de reta S. Beleza. E aqui, para descobrir a equação dessa reta S, eu vou usar a fórmula de Yu-Yu Michuchu. Yu-Yu Michuchu. E aí eu preciso, na verdade, então, este m eu já tenho. Este m aqui, ó, é o coeficiente angular da reta S, que a gente sabe ali que é 1, que a gente já brincou, já obteve. E eu preciso descobrir quem que é esse yo e quem é esse xô, né? Já que o x e o y tem que aparecer numa equação de reta aí. Tá? E como é que eu vou descobrir quem é esse tal de yo e quem é esse tal de xô? Justamente as coordenadas deste ponto aqui, ó, que eu já sei que x é igual a 2. E como é que eu vou descobrir o valor de y? Pela equação da reta S, né? Então também dava um trabalhinho aqui, né? Por isso que eu falei para você, né? Comparar lá os métodos de resolução. Deixa eu arrumar aqui que o cabeção apaguei. Então, beleza. Então, para a gente descobrir as coordenadas do ponto ali, eu vou atribuir aqui um x igual a 2 nessa equação da reta R a princípio. Então, já que eu sei ali que x é igual a 2, vamos fazer essa substituição, né? Nessa equação da reta S, eu vou colocar ali um x igual a 2. Então, vai ficar y. Por que eu coloquei 0? Estou malucão, né? X igual a 2 e escrevi 0. Ai, Aqui está na hora de comer uma coxinha já para recuperar as energias.
Então eu vou ter aqui, ó, y igual a menos 2 mais 6. E menos 2 mais 6, eu tenho que y é igual a 4. Então, eu acabei de descobrir que se x é igual a 2, este valor aqui em y, nós temos um ponto com y igual a 4 ali. Beleza? E se eu tenho que um y é igual a 4, eu tenho as coordenadas ali do Sho e do Yo tão desejadas. Vou marcar aqui para você. Então, x igual a 2, y igual a 4. Então, onde tem y, eu vou colocar aqui a 4. E onde tem x, eu vou colocar 2. E no lugar do m, que a gente já tinha conversado ali, eu vou colocar 1. E aí nós vamos encontrar a equação da reta S tão desejada e seremos felizes para sempre. Então, aqui eu vou ter y menos 4 é igual a 1 vezes x menos 2. Um elemento neutro da multiplicação, que facilitou um pouco a nossa vida. Então, eu vou ter y menos 4 é igual a x menos 2. Joga o menos 4 para o outro lado, lá para o segundo membro da igualdade. Vou ter um x menos 2 mais 4, ou seja, eu tenho um y igual a x mais 2. E se eu tenho um y igual a x mais 2, quer dizer que eu acabei de encontrar minha equação da reta S. Tarim, por que você quer isso mesmo? Porque nós temos um ponto em que nós sabemos a abscissa aqui, ó, nessa reta S, que é o ponto desejado, mas não a coordenada em x. Nós queremos saber o seu valor aqui no y. E se eu sei que x é igual a 0,5, onde tem x aqui, então eu vou colocar o quê? Alô! Vou colocar o 0,5. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui que x vai ser igual a 0,5. E aí, nós vamos matar a questão. Porque no lugar do x eu vou colocar 0,5 e vou encontrar seu y correspondente, que é justamente o que nós queremos. 0,5 mais 2, eu vou encontrar o y é igual a 2,5. Que é exatamente o que nós já sabíamos, né? Pela outra resolução, alternativa correta, a letra E. Então, primeira coisa, 1000 curtidas aí nesse vídeo, né? Porque olha só o trabalho que deu e o Tatarim merece, né? Tá bom. Faça algum comentário, me diga aí qual é o método que você achou melhor, o primeiro método, o segundo método, a primeira resolução, a segunda resolução. O senhor Murilo também, por favor, me diga aí. Veja se ajudou aí, Murilão. Você que está vendo o vídeo também, veja se ajudou. Espero sim ter ajudado, não era uma questão fácil do Enem, não. Desejo aí para você bons estudos e até a próxima. Tchau!